Hoje nós iniciaremos o capítulo Intercessão, um novo capítulo do livro Missionário da Luz. Queremos lembrar que, já que nós temos algumas pessoas novas no ambiente, que é possível interromper, fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, à medida que a gente vai explicando alguns temas extraídos do livro Missionários da Luz. Vamos ver aqui a introdução, que foi extraída do Evangelho comentado por Emmanuel, Lucas, capítulo 13, versículo 24. Aceitemos a dificuldade por mestra amorável, se esperamos que a vida nos entregue os seus tesouros. As lições do próprio suor são as mais preciosas. Os ensinamentos auridos na própria renúncia são aqueles que se nos estampam na alma no campo evolutivo. Vamos aqui assentar alguns comentários sobre essa passagem do livro O Evangelho de Lucas, comentado por Emmanuel, para introduzir o nosso estudo dessa noite. É interessante quando Emmanuel diz aqui logo no início que aceitar a dificuldade como mestra amorável significa habilitar-nos a usufruir determinados tesouros que a vida nos oferece. Vejam que coisa. Emmanuel, ele sempre é provocativo em nos levar a reflexões, a pensar sobre aquilo que a revelação da doutrina espírita nos traz, que é uma mudança completa no nosso entendimento, na nossa maneira puramente humana de observar a vida antes de ter conhecido o Espiritismo. Porque aqui ele diz a nós o seguinte, de que, na verdade, entender que as dificuldades na Terra representam uma espécie de metodologia para o crescimento e o aprimoramento espiritual nosso é uma coisa muito singular. Não é assim que normalmente se pensa sobre dificuldades e problemas. É comum para a criatura humana, ao ter que enfrentar principalmente as chamadas surpresas desagradáveis, problemas inesperados, ver nisso sinônimo de infelicidade e de coisa ruim. Mas na perspectiva espírita, as dificuldades, os problemas, as provas, inclusive as doenças, elas passam a ser vistas sob uma nova metodologia de compreensão. É porque, na visão do Espiritismo, nós vivemos num mundo de provas e de expiações, mas que está sob a atuação perfeita das leis divinas. E na base das leis divinas estão alicerçados o amor e a misericórdia. E perante essa maneira de compreender a vida, é lógico que dificuldades, problemas e provações, eles não podem ser mais vistos como inimigos, como adversários, como coisas que era melhor que nunca tivéssemos que enfrentar. Na perspectiva espírita, a vida na Terra, o próprio corpo físico que nós temporariamente utilizamos, é para ser visto como uma banca escolar e não como a nossa identificação com a realidade da vida, que é o que ocorre com a maioria das pessoas envolvidas pelo materialismo que predomina na sociedade humana. Enquanto que para a maioria das pessoas, corpo é vida, para nós é empréstimo e banca escolar, instrumento didático de aprendizagem, mas não a razão e o objetivo maior da vida. Mas continuando a analisar aqui, Emmanuel continua dizendo o seguinte: as lições do próprio suor são as mais preciosas. Os ensinamentos auridos na própria renúncia
são aqueles que se nos estampam na alma, no campo evolutivo. Analisar essas duas últimas frases para iniciar o nosso estudo do livro Missionários da Luz. As lições do próprio suor são as mais preciosas mesmo. Quando a gente vê essa perífrase, lições do próprio suor, Emmanuel se refere ao fato de que devemos encarar o trabalho, o serviço, aquilo que de certa maneira nos proporciona na experiência física a própria manutenção do corpo, passam agora à luz da compreensão do Espiritismo a ser bênçãos, a ser coisa preciosa. Porque no entendimento da maioria das criaturas humanas, mesmo no mundo cristão, trabalho é desgraça e é coisa criada pelo diabo. Inclusive atribuem de que Adão e Eva não precisavam trabalhar e que se não tivessem cometido o pecado original, não teriam recebido a maldição de só comer com o suor do rosto. Porque tem, em termos literais na Bíblia, essa referência. Tudo isso foi completamente mudado desde o Evangelho do Cristo, quando Jesus disse que o Pai até hoje trabalha e o seu Filho também, destacando a redundância de que o trabalho é uma bênção. É a nossa identificação com o Criador e não uma maldição. Porque ainda na cabeça de muitos cristãos, a origem do trabalho foi o pecado, ou seja, uma obra do diabo. Mas aqui, como Emmanuel faz aqui a referência para nós refletirmos, são lições preciosas do próprio Senhor. E depois ele diz, os ensinamentos auridos na própria renúncia são aqueles que se nos estampam na alma, no campo evolutivo. Olha, a virtude da renúncia não é uma virtude fácil de ser vivenciada do ponto de vista puramente humano. Porque do ponto de vista puramente humano, nós queremos usufruir e vivenciar o que seja possível e bom. Se tiver de renunciar, é alguma coisa que não presta. Mas a renúncia como virtude é renunciarmos uma coisa boa, um bem, uma facilidade, um tempo que nós teríamos para nós e renunciar aquele tempo para cuidar de outra pessoa. Então a renúncia é uma virtude que só tem base de se estabelecer do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista humano, ninguém quer renunciar a nada, a não ser o que não preste. Mas aí já não é renúncia. E Emmanuel aqui diz o quê? De que os ensinamentos auridos na própria renúncia são aqueles que se nos estampam na alma, no campo evolutivo. Essa parte final aqui, Emmanuel faz o convite para a reflexão nossa de que quando nós vivenciamos oportunidades de renúncia para nos consagrarmos ao bem, à caridade, a ajudar alguém, esse ato é um ato caracterizador, porque quando ele coloca aqui que se nos estampam na alma, porque deixa marcado o nosso espírito em termos positivos no campo evolutivo. Então, renunciar possibilidades que a gente tenha, facilidades para ajudar alguém, uma comunidade, uma pessoa, uma instituição,
é marcar o nosso espírito em termos de virtude, de deixar estampado, como ele faz a referência. Vamos agora comentar a intercessão. O próprio termo intercessão se refere ao ato de alguém pedir um favor, uma ajuda para outro. O intercessor é o intermediário. Por exemplo, o nosso maior intercessor perante Deus é Jesus, em termos de que, através da missão que o Mestre cumpriu, ele se tornou, para toda criatura humana, o intercessor maior. Aqui no caso do livro Missionários da Luz, se refere ao ato de Etelvina interceder por Esther, a Alexandre, para ser ajudada numa problemática que a prima dela estava passando. E é isso que nós vamos começar a comentar agora. Em toda parte, a dor sincera é digna de amparo. Se há sofrimentos na carne, existem eles também aqui, onde nos encontramos, sem os despojos grosseiros, e em todos os lugares devemos estar prontos à cooperação legítima. Então, eu quero lembrar de que nesse capítulo intercessão, nós separamos só alguns tópicos para aprofundar alguns comentários, principalmente porque é um capítulo bem vasto, tem quase 30 páginas. E neles são tratados vários subtemas importantes na doutrina espírita, que é preciso a gente faça as reflexões devidas para aproveitar bem a mensagem que veio a nós pela mediunidade de Chico Xavier. E vejam nessa primeira parte que eu separei. Em toda parte a dor sincera é digna de amparo. Se há sofrimentos na carne, existem eles também aqui, onde nos encontramos sem os despojos grosseiros. Vejam, aqui é importante a gente refletir uma coisa muito singular. Ainda é muito comum, mesmo na mente da maioria de nós espíritas, achar que a problemática maior de dificuldades, de dores ou de sofrimentos são pertinentes a estar encarnado, estar no corpo físico. Bem cumpridas as tarefas, ou pelo menos os objetivos maiores da nossa encarnação, o mundo espiritual, como sinônimo de um campo de possibilidades e até de facilidades decorrentes de termos cumprido bem as tarefas na Terra. Mas aqui a gente é chamado a um tipo diferente de reflexão. O primeiro deles é de que, ao redor da Terra, as necessidades evolutivas da maioria dos espíritos desencarnados ainda estão vinculados a necessidades de dores e de sofrimentos. E que não é o fato de estar desencarnado que se resolveu as questões provacionais que trazemos devido ao passado encarnatório nosso. O Espiritismo não faz promessas de falso paraíso a ninguém, e muito menos para os espíritas, porque aqui deixa bem claro, como Alexandre coloca, de que, olha, se tem sofrimentos na carne, também tem aqui, onde nos encontramos sem os despojos grosseiros, sem o corpo físico. E em todos os lugares devemos estar prontos à cooperação legítima.
Então, o trabalho que, por exemplo, durante a nossa encarnação, o conhecimento da doutrina espírita nos estimula a ajudar outros, a diminuir o sofrimento de outras pessoas, quer encarnadas ou desencarnadas, como se dá muito através da mediunidade. Esse estímulo que aqui nós já começamos a ter com o Espiritismo é um preâmbulo, é uma preparação para a continuidade de tarefas desse porte ao estarmos desencarnados. Então, voltou para o mundo espiritual com relativo equilíbrio, com condições de harmonia, arregaçar as mangas para ajudar a muitos necessitados. Está predisposto a trabalhar, a ser intermediário do bem, mais intensamente ainda do que quando estava encarnado. Então é preciso tirarmos de uma vez por todas o enfoque, primeiro, de que dor, sofrimento e dificuldade são desgraças ou coisas ruins, como estávamos comentando na introdução de Emmanuel. Não. São necessidades pedagógicas devido ao nosso atraso espiritual. Ao voltar para o mundo espiritual, baixe o lombo, porque vai poder ter dores, dificuldades e sofrimentos, dependendo de necessidades que ainda tivermos, face o passado nosso. Mas desde agora, com a bênção do conhecimento do Espiritismo, nós somos chamados a entender e perceber essas coisas não mais como desgraças, não mais como castigos, não mais como criações do diabo ou provenientes do pecado original de Adão e Eva. Porque muita gente aí fora acha que é. Mas a gente sabe que não é e sabe que tem uma utilidade. E como Alexandre diz, entrar para o mundo espiritual não significa que resolveu as questões de dor, de dificuldades ou de sofrimentos. Mas uma coisa é importante, finalizando esse comentário: está pronto para a cooperação legítima. Quem mais pode nos preparar nesse campo de cooperação legítima é o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, para que a gente esteja sempre disposto a cooperar. E o caso aqui é que Etelvina pede, Alexandre, para interceder por Esther, cujo esposo aparentemente teria sido assassinado. Mas ela diz que diversos populares e policiais acreditavam tratar-se de suicídio. Colocamos aí uma reticência, porque mais adiante diz: que motivos conduziriam um homem probo e trabalhador ao suicídio sem causa? Por que se mataria Raul quando tudo lhes era favorável relativamente ao futuro? São os questionamentos que Esther e Etelvina compartilhavam em relação a Raul, porque achavam que era um absurdo que a polícia ou as pessoas estivessem achando que era suicídio. Não teria razão nenhuma aparente para que ele tivesse se matado. E esse capítulo realmente nos convida a algumas reflexões importantes sobre o suicídio. Inclusive, lembrando aqui outra vez o seminário com Fred, próximo domingo na AME, de 9 às 12 horas, sobre suicídio, a epidemia do século. Cada vez mais a gente tem notícia de suicídio, inclusive em Caruaru. E quando menos se pensa, se tem notícia de alguém que é do relacionamento nosso, o que significa que tem havido com muita incidência. Porque quando um conhecido ou alguém da família
mesmo que seja distante, cometeu suicídio, não tenha dúvida. Muitos outros houve, ligados a outras famílias. E aqui o curioso, o que chama a atenção, é que aparentemente não haveria motivos, né? Mas eis o problema, é que não são poucos os suicídios que aparentemente não têm motivos. Mas por trás da grande maioria deles, existem os motivos relacionados a certos níveis de depressão, a certos níveis de conflitos emocionais profundos na criatura humana, que é o que nós iremos analisar um pouco mais à frente sobre a situação de Raul. Esther, em lágrimas, não desejava positivar a culpabilidade de ninguém, não desejava vingar-se, e sim acalmar o coração em desalento. Seria possível, por intermédio de Alexandre, sondar com o companheiro no sentido de obter-lhe as notícias diretas e fazer-lhe sentir o carinhoso interesse do lar? Aqui tem algumas coisas que é importante a gente refletir. Vejam só. Primeiro, o fato de que Esther e Etelvina eram espíritos encarnados, que, desdobrados através do sono físico, Etelvina tinha certo nível de discernimento espiritual, inclusive certa aproximação de Alexandre, que já tinha com relativa afinidade, e é a Etelvina que leva o pedido de intercessão pela prima. Outro fato aqui interessante é que só havia cabimento para esse pedido, porque o objetivo para a ajuda a Esther não era de curiosidade e nem era por um desejo de vingança, de querer identificar quem teria sido o autor do crime, do suposto crime, mas sim para acalmar o coração em desalento. Ela, além de ter ficado viúva, com uma série de dificuldades materiais, ainda enfrentava aquilo que para ela doía, que era as pessoas dizer que ele tinha se matado. Logo, um marido que era trabalhador, atencioso, com 3 filhos pequenos e que gostava muito dela. Então isso era uma dor de acréscimo às dificuldades que ela estava tendo. E por isso a razão da intercessão. E aqui vem a pergunta a Alexandre, que será que não dava para Alexandre obter logo notícias diretas, esclarecer logo a questão? E adiante no texto a gente vai ver que Alexandre diz que não é assim. Não é porque os espíritos estão desencarnados que se tornam adivinhões ou resolvem as coisas de uma forma imediata. Interessante isso. Nossos amigos encarnados, muitas vezes, acreditam que somos meros adivinhos. E pelo simples fato de nos conservarmos fora da carne, admitem que já somos senhores de sublimes dons divinatórios. Então aqui é interessante, eu me lembro inclusive daquilo que nós comentamos aqui na reunião de vibração nossa, sobre a questão de endereços. Você lembra? Só, eu já vi algumas coisas de que é importante ter detalhes. Muitas vezes a gente acha que, porque tem uma equipe de espírito que dá assistência, que eles podem saber de tudo. Então, é importante em termos de entendimento de que o mundo espiritual ao redor da Terra, sobretudo,
é também um mundo de certa densidade, de certa materialidade, e que dificulta a atuação dos espíritos desencarnados. Muitas vezes até em termos de visão, de percepção. Por quê? Quanto mais próximo da crosta terrestre, mais vibrações de desequilíbrio e de desgovernos, provocada pela inferioridade da maioria dos espíritos encarnados e desencarnados. Mais adiantado, em esferas espirituais mais elevadas, não. Quando se diz que, por exemplo, os espíritos se comunicam pelo pensamento, nem pense que é os espíritos ao redor da Terra. Ao redor da Terra, os espíritos se comunicam usando verbalmente, ou como se diz, de forma dialética, como encarnados. E por isso os problemas linguísticos continuam nas esferas espirituais ao redor da Terra. A razão, inclusive, para a qual tem se difundido no meio espírita o apoio ao Esperanto, que não foi criado ou fundado dentro do Espiritismo, mas tem, como no livro Memórias de um Suicida, referências muito importantes sobre a participação espiritual na difusão do idioma neutro, Esperanto como sendo o idioma do futuro da humanidade. Então, ao redor da Terra, dificuldades linguísticas, inclusive. Quanto mais de ser adivinhão, como Alexandre faz menção aqui. Está achando que porque a gente desencarnou, a gente é adivinhão? Não somos. O serviço intercessório, para ser completo, exige alguma coisa de nós mesmos. Concedendo à nossa irmã Esther algo de nosso tempo e de nossas possibilidades, seremos credores de mais justos conhecimentos, respeito à situação geral, enriquecendo simultaneamente os nossos valores de cooperação. Nós separamos essa parte porque ela tem alguns aspectos de deduções importantes. O primeiro deles é de que é muito importante, quando a gente pede ajuda para alguém, a reflexão de: você já deu a ajuda que poderia dar a esse alguém antes de pedir a um terceiro? Porque Alexandre, quando fala aqui de que exige alguma coisa de nós mesmos, é porque muitas vezes tem pessoas que adoram pedir para outras, quando elas, de certa maneira, poderiam intervir ou participar, ou até mesmo, muitas vezes, resolver o problema da necessidade daquela pessoa. Eu me lembro por alto, quando Divaldo Franco já comentou algumas vezes em palestra, o fato de que em Salvador, alguns dezenos atrás, quando Divaldo estava mais nos trabalhos da Mansão do Caminho, tornava-se praxe pessoas que, perto do bairro ali do Pau da Lima, onde fica a Mansão do Caminho, ao ter dificuldade, vai lá na mansão, fala lá com o Divaldo, ele resolve o teu problema. E houve uma vez que chegava tanta gente pedindo ajuda lá, e as pessoas, quando chegavam, diziam: olha, foi porque fulano de tal disse que se eu viesse aqui, vocês aqui davam um jeito e resolviam o problema. E teve uma vez que Divaldo comentou, dizendo: mas é muito interessante. A gente tem que fazer e resolver o problema. Agora, essas pessoas bondosas, entre aspas, facilmente manda para seus problemas resolvidos lá, sem darem, como muitas vezes ocorre mesmo, a menor parcela de contribuição. Tem até uma vez que, se eu me lembro por alto, eu vou dizer de uma forma bem resumida, que uma senhora chegou lá para Divaldo depois da reunião, fila imensa, de madrugada, e quando foi ser atendida por Divaldo, disse: meu irmão,
eu vim aqui pedir para você pagar a minha conta de luz, porque vão cortar a minha luz. Divaldo estava esgotado do trabalho. Mas minha irmã, quem foi que lhe disse que viesse aqui? Ela disse, foi fulano de tal. Ele disse que chegando aqui vocês resolviam a minha dificuldade. Divaldo disse que subiu nele um negócio demais. Você veja como é uma coisa dessa. Ele disse que nessa hora aí, Joana de Anjos apareceu e disse, ajude ela, viu? Ajude ela, porque para que seu nome fique registrado aqui no livro e tal. Divaldo conta de uma forma bem humorística a situação. Mas o que tinha a ver, e aqui Alexandre deixa a lição para nós, é que antes de pedir por outro, veja até que ponto você pode ajudar a pessoa. Então, os valores intercessórios, eles abrem uma possibilidade que é importante de coparticipação daquele que pede. E é por isso que ele diz aqui que o serviço intercessório, para ser completo, exige alguma coisa de nós. E ele se referia ao fato de ter que ir lá na casa de Esther, ter que tomar mais ciência do que houve, para aí poder ajudar de forma mais eficaz. Concedendo à nossa irmã Esther algo de nosso tempo e de nossas possibilidades, seremos credores de mais justos conhecimentos, respeito à situação geral, enriquecendo simultaneamente os nossos valores de cooperação. Porque o que se passa é aquilo, é que quando nós ajudamos alguém, nós estamos sendo ajudados também, de forma indireta, espiritual, de forma real, sem que isso muitas vezes seja percebido por nós. A casa da pobre viúva parecia habitada por muitas entidades de condição inferior. O que observei sem dificuldade pelo movimento de entradas e saídas antes mesmo de nossa penetração no ambiente doméstico. Então, o que Alexandre e André, quando chegam na casa da viúva, identificam, que André relata aqui, é algo muito comum na maioria dos lares da Terra. O fato de que, através das ligações mentais, emocionais, espirituais, nós sempre temos espíritos associados a nós. E dentro de uma casa, onde um grupo familiar de 3, 5 pessoas ou mais se reúnem, há uma multiplicidade de presenças espirituais proporcionais à quantidade de pessoas que habitam naquelas casas. Normalmente dizem que é um encarnado para 3 ou 4 desencarnados. Uma casa com 5 pessoas vai ter umas 20 desencarnadas dentro de casa, fora as 5, normalmente. Problema nenhum. Ótimo que sejam presenças espirituais benfeitoras, né, de espíritos bons. Mas para que isso ocorra, aí é necessário um trabalho ímpar de espiritualização e vivência daqueles que habitam na casa. Aí, no caso da casa de Esther, a situação dos espíritos que viviam lá dentro era complicada, bem complicada. Então vamos aqui continuar analisando. A família constituída da viúva, 3 filhos e um casal de velhos, permanecia à mesa de refeições. Entretanto, um fato feriu minha observação. 6 entidades envolvidas em círculos escuros
acompanhavam-nos o repasto, como se estivessem tomando alimentos por absorção. Aí vocês se lembram daquele caso que eu citei, né? Do pai de André Luiz Peixinho, que era médium, vidente e que tinha outras possibilidades de mediunidade e que às vezes chegou a ter vez de ele ir jantar e almoçar no restaurante, pedir 2 pratos e comer um prato e depois mandar o garçom jogar fora o outro. E o garçom ficar espantado, mas esse outro, ninguém comeu, pode jogar fora, que isso aí não presta mais não. Porque teria sido absorvido fluidos, vibrações, o magnetismo do alimento por espíritos encarnados. Aí na casa de Esther era comum, né, quando elas iam para a família para a mesa, espíritos também almoçavam juntos. Mas almoçavam de uma forma que o livro identifica como sendo uma forma muito ruim, porque era uma forma parasitária, que aí chama de vampirismo que havia entre eles. Então era algo que, de certa forma, até prejudicial à qualidade daquele alimento. Aqui, inclusive, ainda tem um fato que nós devemos destacar, é de que o cuidado, inclusive é um hábito antigo, sobretudo em algumas doutrinas evangélicas, principalmente na hora de almoço ou de refeições, de fazer uma prece. Mas adiante a gente vai ver que tem um slide que trata aí nesse capítulo mais propriamente. Os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesas de paz de espírito. Isso é intuitivo para todos os que estimem o reto pensamento. E aí a gente aqui é chamada a reflexão. Poucos são os lares onde esse equilíbrio religioso é de fato vivenciado e praticado. Né? E por aí a gente tem uma ideia de como é complicado os ambientes familiares. A prática que é muito difundida no meio espírita do culto do Evangelho no lar tem uma significação muito importante nessa área, porque possibilita, né, de certa forma, um nível de subsídio para melhorar o clima vibratório que durante a semana, muitas vezes, esteve em desalinho por conflitos familiares. Às vezes, até, por exemplo, no campo das agressões verbais, isso cria dentro do lar um campo de vibração densa e doentia que facilita muito a instalação de doenças. E principalmente os alimentos líquidos recebem essa carga magnética de uma forma muito ruim. É por isso que se diz que não se deve, muitas vezes, beber água na casa de qualquer pessoa. Porque se você bebe água de uma casa onde o nível de desavenças e de problemas sejam relativamente intensos, dos elementos existentes da casa, a água é quem recebe mais a influenciação fluídica, vibratória, magnética dos pensamentos e das emoções em descontrole.
Então, onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito. E aqui fica a pergunta, mas como ter essa organização espiritual? O amparo, a assistência dos espíritos do bem, que ocorre inclusive de uma forma mais próxima aos chamados médiuns ostensivos, ela é extensiva, ela é distendida também para todas as pessoas que, de certa forma, gastam tempo, interesses e direcionam objetivos para o crescimento espiritual. Então, dentro de uma casa onde uma ou mais pessoas utilizam horas de contato com valores espirituais, com organização, com compartilhamento de ideias na área da elevação, abre as possibilidades dessa chamada organização espiritual se estabelecer com certa permanência dentro dos lares. Porque os espíritos do bem, eles procuram ao máximo situações e pessoas onde eles possam utilizar essas pessoas como intermediárias para ações e objetivos que eles têm no mundo material. E aí é onde a gente tem as possibilidades dessas organizações. Os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas, aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela, dormem nos mesmos aposentos, onde se desligaram do corpo físico. E alguns que conhecem pouco o espiritismo diriam misericórdia, né? Quer dizer que agora eu posso estar com parentes, familiares que desencarnaram dentro de casa e dormindo e vivendo circunstâncias habituais que provocaram condicionamento durante a sua vida física. Aqui Alexandre deixa bem claro a situação. Excessivo apego aos que deixaram na crosta. Infelizmente, nós sabemos que não são poucas as pessoas que, por exemplo, todos os objetivos, planos e metas deles são para as coisas materiais, da família ao trabalho, aos interesses maiores na área do pensamento, do sentimento, sempre estruturado às coisas materiais. Ora, não é fácil desencarnar afastando-se desses objetivos após voltar ao plano espiritual. E há uma espécie de atração magnética daquilo em que o nosso pensamento gastou mais tempo, interesse e envolvimento fluídico magnético. Então, uma pessoa que, por exemplo, gastou anos construindo uma casa, cuidando daquela casa, se sentindo feliz quando está naquela casa, gastou durante muitos anos pensamentos, energias, interesses ali. Há um magnetismo que espontaneamente se estabelece entre a pessoa e aquele objeto material. É isso que fez uma situação que é analisada no livro Nos Domínios da Mediunidade, que ainda não estudamos aqui. Tem um capítulo lá nos Domínios da Mediunidade
quando André Luiz e o instrutor espiritual dele visitam o museu e se deparam, quando estão de frente a um espelho, a um espírito que há séculos estava preso àquele espelho. E aí eles analisam de que aquele espelho, para aquele espírito, representava uma preciosidade. Me parece, se me lembro bem, de que tinha sido o presente de um noivo, que deu aquele presente à noiva, e depois, através de uma viagem que ele fez à Europa, ele abandonou. E durante muito tempo ela ficou aguardando aquele noivo através do presente que ele havia dado, e estabeleceu um nível de envolvimento, e depois da morte ela estava ali presa, esperando o momento exato e a ajuda espiritual para ela poder se deslocar dali. Imagine em relação àquilo que a pessoa gastou anos e anos construindo, se envolveu muito. Então alimentam-se com a parentela, dormem nos mesmos aposentos, quando se desligaram do corpo físico. É claro que, à medida que dentro da casa há o estabelecimento do Evangelho no lar, de estudos e de interesses relativos à vida espiritual, o estabelecimento de hábitos, de padrões de pensamento, vão ajudar espíritos que lá estejam e abrir, inclusive, possibilidades de eles serem socorridos e deslocados daquele ambiente. Ainda que a mesa doméstica estivesse rodeada de entidades indignas, estranhas aos laços consanguíneos, resta a certeza de que as almas se reúnem, obedecendo às tendências que lhes são características, e à circunstância de que cada espírito tem as companhias que prefere. Então, nada como fruto do acaso. A casa e o lar vai ter entidades e espíritos ali dentro que, de algum modo, estão vinculados aos que ali habitam ou aos interesses relativos àquele lar onde está sendo estruturada a família. Ou parentes, ou espíritos que, de alguma forma, se ligaram àqueles que estão ali agora morando naquela casa. Então, por isso é que aqui é dito as tendências que lhes são características e a circunstância de que cada espírito tem as companhias que prefere. Então, aqueles espíritos que se alimentavam ali com Esther, com a família dela, estavam ali porque havia laços de afinidade profundos. A mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. Valendo-se dela, medite o homem no bem, e os trabalhadores espirituais das vizinhanças do pensador virão partilhar-lhe o serviço no campo abençoado dos bons pensamentos. E aí há o estímulo. Quando se diz aí a mesa familiar, é sobretudo no horário das refeições. Estar com o pensamento elevado aos bons espíritos possibilita que haja aberturas para assistência espiritual elevada. Graças à providência, isso é Esther dizendo aos familiares dela: hoje, amanheci hoje muito mais confortada. Sonhei que a prima Etelvina me conduziu à presença de um mensageiro celestial
que me abençoou o coração, aliviando-me as pesadas dores destes últimos dias. Oh, como me rejubilaria se pudesse reconstituir esse sonho de luz. Então vejam só a questão. Como ocorre, inclusive, numa grande maioria dos desdobramentos, à medida que a pessoa acorda e vai se passando as horas, se dilui a lembrança daquilo que vivenciou durante o sono, durante o desdobramento, que foi o caso de Esther. Mas ela se lembrava, pelo menos, de algumas coisas importantes. Tinha sido ajudada por um benfeitor espiritual que ela chama de mensageiro celestial, e a presença da prima Etelvina com ela. E que, de certa forma, isso possibilitou que ela amanhecesse sentindo um grande alívio, que é um fato relativamente comum a ocorrer nos desdobramentos espirituais positivos, onde mesmo que não haja lembrança nenhuma, a pessoa acorda com o ânimo renovado, se sentindo muito bem, e muitas vezes sem nem precisar porque está se sentindo daquele modo, como sendo resultado direto desses encontros espirituais. Então, o irmão visitador explicou-me razoavelmente. Conhecera Raul de perto, auxiliara-o muitas vezes, prestando-lhe continuada assistência espiritual. Todavia, não puderam nem ele e nem outros amigos evitar-lhe o suicídio friamente deliberado. Então, na verdade, Raul não houvera sido assassinado. Ele tinha se suicidado. E nós iremos ver mais adiante que havia um campo de motivos que levou ele a tentar acabar com a vida, porque, como aprendemos no Espiritismo, ele apenas destruiu o corpo físico, mas a vida continuou, e de uma forma muito mais difícil, tanto para ele quanto para a viúva Esther. Inclusive, aqui é importante a gente ressaltar o entendimento que o Espiritismo nos dá sobre livre-arbítrio e determinismo. E a gente pode refletir assim, mas veja, Raul, de forma errada, complicada, cometeu suicídio e levou para a esposa, que a princípio não teria nada a ver, uma situação de dificuldade financeira grande, de provação emocional grande pela falta da presença do esposo, e fora a criação dos 3 filhos pequenos. E aí a gente diria, mas se o suicídio não está de maneira e não está previsto na vida de ninguém, por que é que Esther teve que passar por essa série de situações decorrente do suicídio que foi cometido pelo seu esposo? É aí onde o Espiritismo nos esclarece sobre a questão do livre-arbítrio e do determinismo, dizendo a nós o seguinte: de maneira nenhuma Raul precisava ter se matado, e de maneira nenhuma as provações e dificuldades que Esther passou a ter precisariam ser exatamente essas decorrentes do suicídio de Raul. Mas quando o suicídio de Raul se deu, uma série de provas que Esther precisaria passar se delineou associada ao suicídio dele. Vamos entender melhor a questão. Até como o próprio Cristo havia dito no Evangelho, é necessário que venham escândalos,
mas ai de quem, através do qual os escândalos vierem. Querendo dizer que no mundo de provas e expiações, coisas erradas e absurdas sempre podem acontecer. Mas o responsável pelos acontecimentos sofrerá muito as consequências. Então, qualquer um de nós traz um campo de provas muito variadas, que pode ser passada nessa vida ou numa próxima encarnação. Essas, por exemplo, que Esther teve que passar agora, se Raul não tivesse se matado, ela poderia não passar agora. Ser delineado para passar mais à frente, em outras circunstâncias. Mas quando se apresentou o suicídio e não teve como evitar, porque como a gente viu aqui, não faltou assistência espiritual a Raul para que ele não fizesse. Mas ele delineou, pensou e determinou que queria se matar. Como aqui até é citado de que auxiliaram muitas vezes, prestando-lhe continuada assistência espiritual. Todavia não puderam nem ele, nem os outros amigos evitar-lhe o suicídio friamente deliberado. Então, sem dúvida nenhuma, como aconteceu com Raul e acontece com qualquer um de nós, há espíritos que buscam ajudar, intuir, sugerir que não faça aquilo, que tenha paciência, que isso não é solução. Mas quando a criatura humana delibera e não tem nada que a faça mudar, os espíritos do bem não podem impor a vontade deles. E aí a desgraça acontece, que foi o que se deu com Raul. Alguns amigos e eu tentamos socorrê-lo, mas em vistas das condições da morte voluntária, friamente deliberada, não nos foi possível retirá-lo da poça de sangue em que se mergulhou, retido por vibrações pesadíssimas e angustiosas. Então vejamos bem a questão aqui. Ocorreu com Raul o que se passa com a grande maioria dos suicidas. Bloquear e impedir qualquer ajuda espiritual do bem a eles. Não só por recusa, mas por excesso de sentimento de culpa e vinculação ao corpo que está em início de processo de decomposição. Mas o espírito se sente profundamente preso a ele, levando, como nós aprendemos na doutrina espírita, a dores lacinantes, a sofrimentos inenarráveis, que só a mediunidade de Ivone do Amaral Pereira conseguiu retratar de forma ímpar a dor e o sofrimento dos suicidas, no livro Memórias de um Suicida, que é muito recomendado, pelo fato de ela ter sido suicida em encarnações anteriores e na última encarnação como Ivone Pereira ter sido uma médium que tinha a habilidade de passar para o papel toda a carga emotiva de sofrimento que o suicida tem. Pelo horário, nós vamos interromper aqui a análise desse capítulo. É um capítulo muito grande, que possivelmente devamos concluir no nosso próximo estudo. Então, ainda fica aí no ar o capítulo Intercessão. Vamos para a prece.